Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente e no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre educação prática. Bom, pessoal, para falar sobre esse assunto, eu gostaria de me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem e falar um pouco sobre o meu trabalho e por que eu quero falar sobre esse assunto. Então, pessoal, eu sou formado em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá, sou pós-graduado em Educação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Sou graduado em Educação Física pelo Centro de Estudos Claretiano e sou faixa preta de Jiu-Jitsu e possuo regulamentação na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Eu exerço as funções de professor de Educação Especial, então eu trabalho em um núcleo de desenvolvimento e aprendizagem, onde eu atendo no período extracurricular alunos de inclusão e alguns alunos que possuem dificuldade. E também leciono aulas de jiu-jitsu. Então, diariamente, eu tenho a possibilidade de constatar o meu trabalho como professor de educação e o meu trabalho como professor de jiu-jitsu. Na educação, nós primeiramente, trazemos até o aluno a teoria. E esse aluno vai estudar a teoria no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. E esse aluno terá contato com a prática apenas no estágio, que vai ser no seu último ano de faculdade, ou aqueles que forem fazer algum ensino técnico, uma escola agrícola, ou alguma outra atividade que esteja envolvida no ambiente de ensino, mas que seja um ensino técnico. Já no ambiente de arte marcial, o aluno se depara primeiramente com a prática. Então, primeiro o aluno vai praticar e depois o aluno vai até a teoria. São modelos de ensino opostos e diferentes. Em um, se valoriza muito a teoria e se pratica pouco. Em outro, se pratica muito, porém se tem um pouco contato com a teoria. Veja bem, pessoal, no ambiente de ensino, nas salas de aula, existem muitos alunos que não conseguem lidar bem com aquele ambiente. Inclusive, no meu trabalho eu atendo muitos alunos que possuem dificuldade de aprendizagem, que às vezes até tem algum diagnóstico de hiperatividade, déficit de atenção, mas que na verdade são pessoas de alto potencial. O problema é que são pessoas que têm um aprendizado mais voltado para a sua questão de tato, para o seu tato, para a sua questão física, para a sua vivência. Então o ambiente de sala de aula não é um ambiente propício para o aprendizado desse indivíduo. Esse indivíduo precisaria de um ensino prático. Eu atendo muitos alunos, por exemplo, que têm notas baixas, não lidam bem com as questões teóricas pelo qual ele se depara no ensino, porém sabe mexer com programação de computador, sabe mexer com hardware, com manuseio, sabe manusear um hardware, que seria a estrutura física do computador, sabe manusear um software, que seria o programa. Ou seja, um aluno que tem notas baixas, mas que sabe lidar com a robótica, por exemplo. Mas ele é visto como um mau aluno, porque não tem boas notas, ou como aquele que não sabe, que não consegue aprender, que tem dificuldade, que tem algum diagnóstico. O que eu tenho observado, pessoal, é que está faltando, e muito, no ensino, a prática. Muitos alunos estão sendo diagnosticados porque não conseguem lidar com o aprendizado auditivo ou com o aprendizado visual, possuem um aprendizado muito mais prático, então a sala de aula não é um ambiente muito propício para o aprendizado desse indivíduo. Ele acaba recebendo algum diagnóstico, mas não se cria um ambiente propício para o aprendizado desse indivíduo. Eu, por exemplo, fui um aluno que tive muitas dificuldades
no decorrer do meu ensino, né, no decorrer da minha formação. E quando eu entrei na faculdade de Geografia, o curso nos possibilitou muitas aulas de campo. Então nós íamos até o solo para estudar o solo. Nós íamos até o rio para estudar o rio. Nós íamos em outras cidades para estudar a malha urbana e o processo de urbanização. Nós íamos até as formações rochosas para estudar a geologia e as rochas. E eu percebi, por exemplo, que eu era um aluno, e sou até hoje, que aprendia muito na prática. Então, quando eu comecei a estudar a faculdade de Geografia, comecei a fazer o curso de Geografia na Universidade Estadual de Maringá e comecei a viajar nas aulas de campo e comecei a aprender, aí eu entendi qual era a minha dificuldade. E por isso, inclusive, que eu defendo isso, porque eu sei que existem outras pessoas que possuem a mesma dificuldade que eu e que se sentem presas no ambiente de sala de aula. Veja bem, pessoal, para algumas pessoas, a sala de aula é ideal para pessoas auditivas ou visuais que conseguem naquele ambiente absorver com eficiência o conteúdo. Mas falta prática. Para muitas pessoas, o fato de não conseguirem pegar na mão o negócio, a teoria, isso os distancia do aprendizado. Então a minha proposta, na verdade, é que nós, como professores, os donos das escolas, aqueles que estão mais próximos dos mecanismos de ensino das leis, né, que comecem a vislumbrar essa possibilidade da construção de uma escola onde exista mais prática, onde exista hortas e aulas na horta, onde exista culinária, onde exista mecânica, onde exista marcenaria, onde exista robótica. Veja bem, pessoal, qual é a função da educação? Não acreditamos que educar seja formar o indivíduo ou preparar para a sociedade? O que nós precisamos para sobreviver? Alimentação e moradia. Nós vamos para a escola. Quando nós voltamos da escola, nós adquirimos a capacidade de construir nossa própria moradia? Não. Nós adquirimos a capacidade de produzir e preparar a nossa comida? Não. De maneira geral, nós entramos em contato com teorias, com conceitos muito profundos, que muitas vezes, muitos alunos não têm a maturidade suficiente para interpretar conceitos econômicos, políticos, mas estão ali, vendo esses conceitos. Esses conceitos não fazem sentido nenhum para eles. E é aquela pergunta que mais incomoda os professores, que inclusive eu fiz na minha ignorância de um adolescente: aonde eu vou usar isso? É a pergunta que mais incomoda os professores e uma pergunta que está no ar do ambiente da sala de aula. Os alunos não conseguem enxergar, nós não conseguimos enxergar aonde será utilizado aquele conhecimento. Mas eu digo, não existe nenhum conhecimento que não seja utilizado. Nós só não utilizamos aquilo que não aprendemos. No ambiente de sala de aula, nós nos deparamos com muitas informações, mas não significa que aprendemos tudo aquilo que vemos. Muitas coisas nós não conseguimos interpretar da maneira correta. E tem também esses alunos que possuem as suas dificuldades. No caso dos alunos de inclusão, que possuem alguma característica especial, o ensino prático seria mais ideal ainda. Muito mais ideal. Esses alunos têm uma dificuldade muito grande para lidar com conceitos teóricos aprofundados, para lidar com a capacidade filosófica. Muitos deles não conseguem se aprofundar no ato de filosofar e por isso não compreendem os conceitos. Talvez o ensino mais prático, onde ele se sujasse com a terra. Nós vamos estudar o solo hoje, vamos lá, vamos pegar o solo na mão, vamos ver o que é o solo, vamos preparar o solo para um plantio. Ensinasse realmente um ofício, todos nós, inclusive. Isso seria um ambiente muito menos estressante para o professor e também para o aluno. Nós temos um problema no ensino hoje que não conseguimos ensinar
da melhor forma possível todos os alunos, nem todos os alunos conseguem absorver o conteúdo. O professor se sente estressado, nós temos uma carga horária e uma quantidade de conteúdos que devem ser expostos no decorrer do ano. Os alunos nem entendem isso. O aluno não consegue entender que o professor tem uma gigantesca quantidade de informação que ele tem que transpor no decorrer daquele ano. E ele tem tempo para isso, porque ele tem uma quantidade X de aulas. E aí o professor vai dar aula e o aluno não quer aprender, ele está estressado, e daí o professor se estressa porque não consegue dar aula também. Ficamos presos, né? Nós, os professores, naquele momento a autoridade está conosco dentro da sala de aula, mas é uma briga constante de professor com o aluno. Muitos professores não conseguem ter o reconhecimento da sala e são bons professores. E eu acredito que tudo isso está associado porque estamos presos em um ambiente e a prisão gera tensão. É claro que vão surgir conflitos territoriais dentro de uma sala de aula, que é um território limitado e onde existe disputa de poder entre o grupo que está ali e o professor. Inconscientemente existe uma disputa de poder. É por isso que eu acredito fielmente que esse ensino prático aliviaria um pouco as tensões, principalmente pelo fato de estarmos utilizando o corpo, e ao utilizarmos o corpo, também podemos extravasar. Então o ensino prático, além dele conseguir fazer com que o aluno linke a teoria à prática que ele está fazendo, isso também permite que nós extravasemos, que nós nos desestressamos também. E, enfim, muitas escolas já estão adotando esse método, porém, fazer uma mudança, né, de maneira geral em toda a sociedade é muito difícil. Né? Por parte das escolas públicas, teríamos que mudar muitas questões legislativas e também estruturais, o que geraria uma grande dificuldade. Porém, as novas escolas que estão sendo abertas, as pessoas que estão interessadas em abrir um ambiente de ensino, eu os convido. Tentem criar uma metodologia prática. Procurem na literatura. Existem muitas metodologias. Não precisa seguir uma metodologia à risca. Você pode absorver conteúdos de várias metodologias diferentes e criar a sua própria. O que a gente não pode perder como norte no ambiente de ensino é o fim último da educação, que é formar o indivíduo. E formar o indivíduo não é fazer com que ele apenas saiba contas, saiba reconhecer a gramática, saiba reconhecer a história, saiba ter um olhar geográfico, mas que ele consiga garantir sua própria sobrevivência. Acontece que nesse mundo monetarizado que vivemos, acreditamos que sobrevivência é o nosso trabalho e adquirir um bom salário. Então, se você não estudar e não tirar nota, você não vai ser alguém na vida, ou seja, você não vai ter um bom trabalho que vai lhe dar um bom salário. Mas na verdade, em primeiro momento, o que nós precisamos é aprender o básico para a sobrevivência, que seria construir nossas próprias habitações, ou pelo menos ter conhecimento disso, produzir e preparar os nossos alimentos, e a partir disso, é claro que podemos então adentrarmos e navegarmos e mergulharmos no oceano do conhecimento e das teorias com maior profundidade. Mas existe um nível de maturidade que deve ser atingido para que possamos chegar até esse momento da teoria. E eu acredito, e venho propor, que procuremos então a prática. Começar com a prática, que o aluno vá até a escola limpo e volte sujo de tinta, volte sujo de terra, volte sujo de temperos, que ele realmente pratique, e a partir da prática ele consiga linkar a teoria. A prática o levará à teoria porque ele vai buscar a teoria para melhorar a sua própria prática. Beleza, pessoal? Nesse vídeo de hoje eu quis falar um pouco, indagar um pouco, né, sobre essa questão do ensino prático, né, a importância disso, e eu acredito que devemos caminhar de agora em diante para um tipo de ensino que vislumbre a prática. Isso vai otimizar o nosso aprendizado e acelerar o processo. Ficamos muitos anos. Quantos anos passamos dentro de uma sala de aula adquirindo teoria para depois termos 6 meses de estágio numa universidade e irmos trabalhar, sendo que poderíamos estagiar dentro dos ambientes de ensino? Entende esse estagiar que eu quero dizer? Entre aspas, pôr a mão na massa, lá no começo. E
até o momento que possamos então adquirir uma certa maturidade e então podermos navegar e mergulhar no oceano do conhecimento e das teorias. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, deixe seus comentários, façam suas críticas, vamos dialogar, deixem ideias para novos vídeos, novas temáticas nesse ambiente de educação. Muito obrigado pela atenção de todos. E esse foi mais um vídeo da série Educando o Educar. Muito obrigado.